Imagine a cena. Você está em um prédio comercial em São Paulo, em uma noite qualquer de terça-feira. Apenas mais um dia de trabalho chegando ao fim. Você entra no elevador vazio, pronto para descer até o térreo. Mas quando as portas se fecham, o elevador simplesmente desaparece. Todos os alarmes de segurança começam a soar, mas o elevador não responde. Os seguranças procuram em todas as câmeras, mas não há imagens dele saindo. Um mistério sem pistas, sem rastros, apenas o silêncio perturbador. Pessoas esperam no lobby, ansiosas, perplexas. Essa é a história do elevador que sumiu, levando consigo um passageiro que jamais foi visto novamente. Uma promessa de revelação que o deixará sem palavras. Prepare-se para desvendar o enigma do elevador desaparecido. O edifício Vieira é uma construção imponente de 15 andares, situado no centro de São Paulo. Inaugurado em 1998, é conhecido pelo fluxo intenso de pessoas em horário comercial. Advogados, contadores, executivos, todos em busca de sucesso na vida urbana agitada. Os elevadores, 6 ao todo, trabalham incessantemente para movimentar centenas de pessoas diariamente. No dia 15 de março de 2022, o prédio parecia funcionar como de costume. A segurança estava a postos. As câmeras de vigilância registravam cada movimento nos corredores. Funcionários entravam e saíam sem notar algo fora do comum. Uma rotina quase coreografada. Às 22h15, apenas alguns andares ainda tinham luzes acesas. Alguns poucos funcionários finalizavam suas tarefas antes de irem para casa. Foi nessa tranquilidade que o mistério começou a se desenrolar. A noite caiu suavemente sobre São Paulo, mas no 12º andar do edifício Vieira, algo inusitado estava prestes a acontecer. Carlos Santana, um veterano contador de 45 anos, decidiu encerrar seu expediente. Ele apertou o botão para chamar o elevador e esperou. Quando as portas se abriram, o elevador estava vazio, iluminado apenas pela suave luz branca interna. Carlos entrou, pressionou o botão para o térreo e as portas fecharam. Mas ao invés de descer, o elevador ficou parado por alguns segundos e se engrolou, como um chiado gigante, misturado a um zumbido quase eco. De repente, o elevador começou a se mover, mas distante se migrava. O que decidiu a seguir foi um tufo confuso. O mais estranho de tudo aconteceu quando o elevador finalmente parou. As portas abriram, mas o que Carlos viu não era o lobby iluminado. Era um corredor escuro, com paredes de tijolos expostos e sem iluminação adequada. Confuso, Carlos hesitou em sair, mas ao tentar apertar os botões para voltar, notou que todos estavam apagados. Nenhum comando respondia. A temperatura parecia cair, e um cheiro metálico e úmido inundava o ar. O corredor parecia não fazer parte de nenhum andar que ele conhecesse. Não havia ninguém por ali, apenas um silêncio inquietante e a sensação de estar fora do tempo e do espaço. O elevador, ou o que quer que fosse aquele lugar, desafia qualquer lógica ou razão. Uma experiência que ninguém poderia prever. Após o desaparecimento de Carlos, várias testemunhas ofereceram suas versões. Luísa Fernandes, a recepcionista noturna, lembra de ver Carlos acenando para ela ao entrar no elevador, mas perdeu o rastro dele assim que as portas se fecharam. Para ela, foi como se ele tivesse sido engolido por aquele cubículo de metal. Já Roberto Siqueira, o segurança do turno da noite, revisou as câmeras e garante que o elevador nunca chegou ao térreo. Seu monitor mostrava imagens de um corredor vazio, sem explicação. E para Paulo Henrique, colega de escritório, Carlos era sempre meticuloso com seus horários. Nunca saía fora de hora. Para todos, Carlos e o elevador foram tragados por um mistério que ninguém pode explicar. Um quebra-cabeça sem peças. Após o desaparecimento de Carlos, a polícia iniciou uma investigação profunda. O investigador-chefe Júlio Mendes, um detetive veterano com mais de 20 anos de carreira, assumiu o caso. A primeira pista intrigante foi a ausência completa de imagens das câmeras de segurança. Todas as gravações daquela noite sumiram misteriosamente. Sem registros visuais, restava apenas entrevistar funcionários e frequentadores do edifício. Júlio descobriu que, 2 semanas antes, um técnico de manutenção tinha reportado falhas elétricas no elevador, mas o problema parecia ter sido solucionado. A investigação se complicou ainda mais quando descobriram que um documento crucial sobre a construção do prédio estava desaparecido. Cada nova pista surgia como um labirinto, tornando o mistério ainda mais denso e confuso. O edifício Vieira tem um passado sombrio, desconhecido por muitos.
Há mais de 2 décadas, durante sua construção, houve relatos de desaparecimento de trabalhadores. Na época, tudo foi abafado, considerado acidentes de trabalho. Mas uma figura misteriosa, conhecida apenas como Sr. V, era frequentemente mencionada. Dizem que ele tinha interesses ocultos, ligados a práticas pouco ortodoxas. Alguns falam em rituais secretos realizados nos andares inferiores, nunca acessíveis ao público. Esse segredo enterrado, embora nunca confirmado, trouxe à tona a possibilidade de que o edifício tivesse uma ligação com forças além da compreensão humana. A conexão com o sumiço de Carlos instigou ainda mais o temor de que algo maligno estivesse presente no local. 3 teorias principais dominam as discussões sobre o sumiço de Carlos. A primeira, mais racional, sugere um mau funcionamento do elevador associado a um defeito elétrico não detectado. A segunda teoria, conspiratória, aponta para um esquema de corrupção e o desaparecimento de documentos e a proteção dos verdadeiros culpados. Já a terceira, de cunho sobrenatural, defende que forças místicas ligadas ao passado do edifício tenham engolido Carlos em uma fenda temporal. Cada teoria possui adeptos fervorosos com argumentos convincentes, mas nenhuma delas traz evidências concretas o suficiente para resolver o mistério. O caso continua aberto, desafiando a lógica e a compreensão de todos. O que mais intriga nesse caso não são apenas os fatos ou teorias, mas a sensação de impotência que ele provoca. A ideia de que alguém possa simplesmente desaparecer sem deixar rastros dentro de um espaço tão comum como o elevador nos força a questionar a realidade que conhecemos. Que segredos o mundo moderno ainda esconde de nós? Seria possível que existam dimensões paralelas, apenas um passo além do ordinário? E se por algum motivo o edifício Vieira fosse a chave para um portal desconhecido? Essa reflexão nos obriga a considerar a fragilidade da nossa percepção e a constante busca por respostas em um mundo cheio de mistérios. Era uma noite chuvosa de novembro de 2020, em um prédio antigo do centro de São Paulo. Carlos Santana, um zelador dedicado e conhecido por sua pontualidade, foi visto entrando no elevador por volta das 23h30. Testemunhas afirmam ter ouvido um som metálico, seguido de um silêncio ensurdecedor. O elevador, no entanto, jamais chegou ao térreo. O mistério começou. Um elevador inteiro, com Carlos dentro, simplesmente desapareceu. As câmeras de segurança pararam de funcionar exatamente às 23h31, alimentando mais dúvidas. Chegou-se a especular sobre falhas estruturais, mas a estrutura do prédio estava intacta. Alguns moradores começaram a relatar sonhos peculiares em que viam Carlos pedindo ajuda. Será possível que algum fenômeno inexplicável tenha ocorrido? Ou seria uma conspiração para encobrir algo mais sinistro? Enquanto as respostas não aparecem, o mistério só cresce, deixando todos com uma dúvida incessante: onde está Carlos Santana?